Depois do encontro com o jovem rico, em Mateus capítulo 20, Jesus está comentando com os discípulos que no reino dos céus muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão os últimos. E em Mateus 20, ele começa a contar a parábola dos trabalhadores na vinha, que eu vou ler agora. Mateus capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 da tarde, no fim do dia, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ainda estiveram aqui desocupados o dia inteiro? Porque ninguém nos contratou, responderam. Ele lhes disse: Vão vocês trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando dos últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados e por volta das 5 da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também 1 denário. Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Muito interessante essa passagem que mostra um pouco do reino dos céus e como funciona o reino dos céus. Jesus então conta a história de um dono de uma vinha, um dono de um vinhedo. E ele sai para contratar trabalhadores para trabalharem nessa vinha. Sai logo cedo de manhã e diz a eles: Vão trabalhar na minha vinha e vou te pagar o que é justo. E eles vão trabalhar por 1 dia de trabalho, que seria 1 denário. É como se fosse uma diária de salário mínimo hoje. E daí, às 9 da manhã, ele sai, encontra outros e chama, prometendo que era justo. Ao meio-dia, acha outros e chama, prometendo que era justo. Às 3 da tarde, a mesma coisa. Às 5 da tarde, perto de acabar o dia, ele chama e eles vão lá, trabalham 1 horinha, 2 horinhas no máximo e acaba o dia. No fim do dia, esse dono do vinhedo chama o administrador e diz: Começa a pagar os salários dos últimos que chegaram até os primeiros. E começa a fazer uma fila e os últimos começam a receber um salário. Então imagine que eles chegaram 5 da tarde, trabalharam 1 a 2 horas no máximo e receberam a diária completa. Os que estavam no começo da fila desde de manhã falaram assim: se esses aí que trabalharam só 1 hora, 2 horas no máximo, estão recebendo a diária completa, eu vou receber muito mais. E foi pagando o que era justo a cada um deles, até que chegou nos primeiros e pagou a diária cheia. E quando esses primeiros trabalhadores receberam a diária, começaram a reclamar: Isso é injusto. Por que que aqueles que trabalharam pouco recebem a mesma coisa? E o dono do vinhedo diz: Amigo, eu não estou sendo injusto, o dinheiro não é meu. Eu estou sendo gracioso, generoso com aqueles que trabalharam pouco. Então, veja, isso nos revela um aspecto do caráter de Deus. Ele nos tem o chamado. Nós somos chamados para trabalhar para Ele, nós somos chamados para sermos filhos dEle, em comunhão uns aos outros com os irmãos. E devemos reconhecer o caráter generoso, amigável e amoroso de Deus para com todos aqueles. Porque eu posso estar hoje num processo de santificação. De repente eu já estou há muito tempo fazendo a obra, né, e vou receber a coroa da vida no final da vida pela graça de Deus, não é nem por mérito. E daí Deus te chama hoje, muito tempo depois do que eu fui chamado. E aí você começa a trabalhar só um restinho da sua vida. Passa um dia, você vai para o céu. Você recebe também a coroa da vida. E pode ser que alguém reclame, ache ruim, mas essa pessoa só adorou um dia, essa pessoa só aceitou Jesus um dia, essa pessoa nem aceitou Jesus.
foi salva pela graça, como é que ela recebe a mesma coisa? E Deus vai dizer: eu sou generoso. E isso é um caráter esplêndido de Deus, porque no amor dele, a generosidade de Deus não tem limite. Então veja, é Deus que está sendo injusto ou somos nós que somos maus? E nós, na nossa maldade, somos ambiciosos e queremos mais para nós. Por que não podemos nos alegrar com Deus sendo generoso com outra pessoa? Ou Deus sendo generoso conosco? Porque muitas vezes essa pessoa que está chegando por último somos nós. Devemos nos alegrar com a generosidade de Deus e saber que Deus é generoso conosco também. Isso não nos dá uma desculpa de querer ser os últimos. Ah, então eu vou querer chegar em último lugar, porque aí eu trabalho pouco. Porque aí também revela um defeito de caráter nosso, né? De sermos preguiçosos, ou de estarmos em pecado, ou alguma coisa nesse sentido. Bom é chegarmos cedo, porque assim aproveitamos o dia de trabalho todos na presença do nosso Senhor, do Senhor Jesus Cristo. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, esse é um chamado a lembrarmos de todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus, de todos aqueles que não se reconciliaram com Deus. É tempo de se reconciliar, é tempo de voltar para a vinha, é tempo de trabalhar em favor do Senhor Jesus, é tempo de amar e descansar no Senhor Jesus, porque esse é o chamado dele, porque o fardo dele é leve. Então, vamos descansar no Senhor Jesus, vamos tomar o fardo dele que é leve e vamos trazer pessoas para Cristo. Porque a coroa da vida nos espera, não por causa do nosso trabalho, mas por causa da generosidade e da graça de Deus. E isso vale para todos, é para nós e é para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então tente lembrar de pessoas que estão ao seu redor e ainda não conhecem de Jesus. Para quem de repente você poderia conversar sobre Jesus? Ou para até fazer um momento oportuno, quem é a pessoa que você poderia receber na sua casa para comer um bolo, tomar um café e daí conversar sobre Jesus? Às vezes é só a oportunidade, às vezes é só mencionar da palavra de Deus, às vezes é uma sementinha plantada na vida daquela pessoa. Tente, meu irmão, vamos trabalhar na vinha, é muito bom e o Senhor é generoso.